Marcos 11, a partir do verso de número 12, lemos assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você pode orar por mim nesse momento? Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui presente nessa manhã. Aqui estão teus braços, tuas pernas, teus ouvidos, tua boca. O teu corpo se faz presente, com o teu espírito animando esse corpo. Em nome de Jesus, vem falar e edificar o teu próprio corpo. Que o teu corpo seja alimentado nessa manhã pela palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto que eu sempre achei muito curioso e sempre me deixou com muitas interrogações desde que eu era bem novo, porque a gente vê Jesus fazendo uma coisa meio estranha, e se a gente não entende bem o contexto, eu diria até meio gratuita. Ele está passando e ele tem fome, e ele procura uma figueira, e o texto diz que não era época de figo, e não tendo figo nessa figueira, Jesus amaldiçoa. E a gente está acostumado a ver Jesus abençoar, e Jesus abençoar uma pesca, e Jesus abençoar uma casa, e Jesus abençoar pessoas. Mas nesse momento ele amaldiçoa uma figueira, e é legal porque ele fala com a planta, né? Jesus tem esse lance de falar com a natureza. Ele fala com o vento, ele fala com as ondas, ele dá uma ordem e a natureza, ela obedece. É aquele que fez a natureza, exercendo o seu senhorio, seu governo, seu reinado sobre ela. E ele vira, ele está com fome, não é todo dia que é dia de jejum, embora ele fizesse bastante jejum. De manhã cedo ele quer comer, ele procura e não tem figos ali, e ele fala algo, ele fala: nunca mais coma alguém figo de você, sua figueira ruim. E aquilo de repente começa a secar. Tem duas versões para essa história, tem uma em Mateus e tem outra em Marcos. Em uma fala que secou completamente, ou seja, quem escreveu aquele texto percebeu que ela começou a secar na hora. E agora em Marcos a gente lê que Pedro só percebe quando eles passam ali de novo, na volta. Pela manhã eles percebem que a figueira secou completamente desde a raiz.
Uma coisa é você cortar uma planta no deserto, ela começar a murchar. Outra coisa, ela está ali e até a raiz dela, de uma hora para outra, meus irmãos, ela se tornar seca. Eu quero mostrar para vocês que não foi um ato de injustiça. Ao longo da mensagem você vai perceber que isso tem um sentido muito profundo. Mas a primeira coisa que eu quero que você perceba nessa história é que Jesus percebe, na verdade, que haviam folhas naquela figueira. Não era a época ainda dela dar frutos, mas o texto diz logo de cara que ele, vendo que tinha folhas ali, ele foi se aproximando. E eu fui pesquisar saber a respeito e eu descobri o seguinte, que a figueira ela daria fruto mais para frente do ano, mas algumas figueiras começavam já a aparecer as suas folhas nessa época, já era a época da Páscoa, já estavam aqui as vésperas dos eventos finais ali do ministério terreno de Jesus, e se aproximando nesse período, as figueiras ainda não tinham folhas, mas algumas começavam a produzir antes do tempo, e elas começavam a mostrar suas folhas, e geralmente essas também tinham frutos. Se ela já tinha a folha aparecendo, ela também poderia ter fruto, e Jesus chega, porque ela tem folhas, e quando ele procura e vê que não tem frutos, ele percebe que só tem folhas ali. Existe um ensino para a gente aqui, e o propósito todo desse ciclo que a gente leu, o momento que ele amaldiçoa, o momento que ele purifica o templo, e o momento que ele volta e ensina sobre aquilo, um ensino sobre uma coisa chamada hipocrisia. Quando você aparenta que é uma coisa que na verdade você não é e não tem. Porque logo depois que Jesus sai daí, isso é uma figura daquilo que estava acontecendo. Ele chega no templo, o lugar que deveria ser a casa de oração para todos os povos, o lugar onde Deus iria deixar os seus ouvidos à disposição para todo mundo falar com ele, um lugar onde deveria haver temor de Deus, mas estava sujo, estava cheio de pecado, aparentava toda uma pompa, aparentava toda uma glória de riqueza, de tantas coisas. As pessoas ali presentes aparentavam grande santidade, mas no fim das contas eram pessoas que não estavam tendo fruto nenhum. E presta atenção nisso que eu vou dizer. A pessoa que aparenta uma coisa enquanto é outra, ela está fadada a secar até a raiz. Isso é fato. Cada bênção de Deus relacionada a um gesto de obediência costuma ter, meus irmãos, para cada gesto de desobediência, uma maldição proporcional. E olha, a questão da hipocrisia, meus irmãos, não é simplesmente castigo de Deus. Quando Deus condena tanto esse tipo de prática, esse tipo de atitude, é porque hipocrisia faz mal para a gente. Hipocrisia coloca os nossos valores no lugar errado. Hipocrisia faz a gente cometer uma série de outros pecados. Hipocrisia desgasta a alma da gente, porque a gente faz um esforço gigantesco para manter uma aparência, e principalmente hipocrisia mascara o que há de pior em nós. Enquanto a gente poderia estar sendo tratado, a gente está se cobrindo de folha para dizer que está tudo bem. Há um problema dentro de nós que a gente não quer expor. Irmãos, existem várias coisas envolvidas nesse processo. Porque alguém é capaz de esconder um problema que está acontecendo, que carrega dentro de si. Ela não quer que as outras pessoas saibam, ela não quer ser humilhada. Existe uma raiz de soberba por trás, e a gente tem aprendido repetidamente o perigo que é a soberba na vida do ser humano. Por isso o apóstolo Paulo tinha tanto medo de se vangloriar com alguma coisa, porque ele sabia o tipo de coisa que ele poderia colher a partir daquilo. E Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E pensa num ambiente perigoso para isso, é o ambiente religioso. Não é à toa que Jesus tem que parar para poder esmigalhar aquelas coisas erradas que estão ali.
primeiro gesto de mais violência, de ira que a gente vê em Jesus, é que ele começa a entrar naquele templo, não é? Esse dia todo, amaldiçoa a figueira, porque ela aparentava ser uma coisa que não era, para ensinar o que ele ia fazer. Ele entra no templo, no meio de um monte de gente que está aparentando que é uma coisa que não é. Irmãos, eu conheci, só para ilustrar para vocês, um grande homem de Deus. Sabe aqueles crentes que você percebe que o cara converteu mesmo? Ele tinha um tipo de vida, de repente virou aquela vida do avesso, chutou tudo para o alto por Jesus. E ele teve uma vida tão séria diante de Deus, que logo colocaram ele como diácono na igreja. E era aquele cara que o pastor podia contar, braço direito do pastor. Até que a filha dele engravidou. A filha solteira dele engravidou. E o que esse homem de Deus ele fez? Não pega bem para um diácono ter uma filha aprontando, desonrando o nome de Deus. É verdade. Mas ao invés dele expor o problema para tratar em amor, falhei, assume a sua responsabilidade como pai, responsabiliza a filha do jeito certo. Ele, por debaixo dos panos, fez a filha abortar e mandou a filha para estudar, sabe? Na casa de uns parentes distantes, bem longe da cidade dele. Você sabe o que é isso? O cara era crente mesmo. Eu conheci de perto. Um homem muito bom, de bom coração. Às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros vão dizer e com o olhar das outras pessoas, que a gente se perde do olhar de Deus. Quantas vezes, num momento de apelo, por exemplo, você tem a chance de expor aquilo que está lá dentro e se lançar aos pés do Senhor. Vem para cá, você que está com esse problema, eu quero orar por você. É Deus falando: meu filho, está aqui ó, a mão estendida. Mas todo mundo vai saber que eu tenho problema, é lógico. A cura está aí. A cura está justamente aí. E o que as pessoas fazem? Eu tenho medo do juízo das pessoas. Você devia ter medo do juízo de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Não fomos feitos para esconder coisas, meus irmãos. Quanto mais a gente camufla aquilo que a gente é, mais risco a gente tem de secar. Quanto mais você coloca folhas para encobrir a sua falta de fruto no reino, mais chance direta você tem de secar completamente diante de Deus. Eu me lembro, há um tempo atrás, Deus nos deu uma palavra muito forte a respeito disso, baseado ali naquela cena do Jardim do Éden, que Adão e Eva viviam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles não tinham nada a esconder um do outro, mas no momento que o pecado entra, o que eles fazem? Eles se escondem um do outro e eles se escondem de Deus. Quando a gente está bem na presença de Deus, a gente se desnuda diante dele. E a gente se desnuda. Não estou falando para você ir para a praia de nudismo não, presta atenção. A gente se desnuda diante do nosso irmão. Você sabe por quê? Porque a gente não tem mais nada a esconder. Como pastor, a gente sabe da vida de muita gente. Eu nem gostaria de saber. Tem coisa que eu preferia nem ficar sabendo. Mas meus irmãos, eu percebo na vida de algumas pessoas com a vida agarrada, sabe? A pessoa entra na igreja numa paixão tão grande, num sonho de ser tanta coisa na presença de Deus, de fazer tanta coisa na presença de Deus, e de repente está agarrado, sabe em quê? Tem coisa do passado que nem a própria mulher pode saber. Tem coisa que ele não quer expor para os seus irmãos, porque é muito vergonhoso. Você sabe o que acontece? Ninguém pode saber disso. Você continua praticando, porque você não é curado, e Deus continua vendo.
E como consequência direta disso sobre a sua vida, a sua alma vai secando, até o ponto de você secar até a raiz. Essa é a primeira grande mensagem que a gente tem nesse texto, nessa manhã. Vasculha a sua alma, procurando o que tem de errado. Procura alguém de confiança. Pastor, eu não confio em ninguém, problema seu. Conta para alguém que você não confia, sabe por quê? E se todo mundo ficar sabendo? Deixa todo mundo saber. Deixa expor a ferida. A gente tem que andar de cabeça erguida, diante de Deus, olhando para Ele. De que adianta? Ninguém sabe de nada. E você continuar ali secando, dia após dia. Aqui nessa igreja você tem pessoas que você pode abrir o seu coração. Eu falo aqui para os jovens, não procura coleguinha não. Procura homem maduro de Deus. Mulher, procura mulher madura de Deus. Não vai atrás de coleguinha não. Vai atrás de alguém que vai ouvir e vai saber ministrar algo em oração diante de você. Ou se pelo menos não vai saber falar nada, pelo menos vai ficar quieto. Que já está fazendo uma grande coisa, sendo alguém confiável para você. Mas não guarda os seus problemas baseado na aparência, baseado numa posição de status, baseado no que os outros vão dizer. Não tenha medo dos homens, tenha medo de Deus. Tema a Deus. Não fique preocupado com o juízo dos homens, fique preocupado com o juízo de Deus. Não ame a glória dos homens, ame a glória de Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com coisas que são tão pequenas, mas na cabeça delas é um negócio tão gigantesco. Eu li uma vez a expressão ansiedade de status. Um amigo comentou comigo de um texto e eu fui procurar saber a respeito. E é tipo assim, a pessoa, o vizinho não tem nada, mas ele olha para aquela posição ali, ele acha que aquela posição é interessante, ele começa a fazer qualquer coisa para assumir aquilo. Eu vivi isso muito na escola, professores se matando, desonrando um ao outro, enganando um ao outro, pisando um ao outro para uma posição que era diretor de escola. Pensa num negócio que dá prejuízo na vida de alguém, em todas as áreas, né? Mas meus irmãos, o ambiente religioso, ele ganha disparado de todos esses ambientes. Por isso Jesus entrou no templo com o chicote, não foi na feira, onde tinha desonestidade. Ele foi na igreja porque tinha uma feira dentro da igreja. Igreja, entenda, algo que tipificava aquilo que seria a igreja futuramente, o santuário de Deus. Deus quer purificar você, templo do Espírito Santo. Amém. Deus quer purificar a nós, santuário do Espírito Santo. Amém. Ele sai dali, e os discípulos, eu imagino que estavam assim, estranhando aquele tanto de gesto que eles não estavam acostumados. Jesus mata a plantinha, Jesus esparrama as moedas, espalha tudo, dá chicotada, vira a mesa. E Pedro olha para ele, mestre. Nessa hora ele deve ter assustado. A figueira que tu amaldiçoaste, ele gravou que foi uma maldição. Jesus amaldiçoou, você amaldiçoou, secou, está seca. E Jesus mostra para ele, meus irmãos, que aquilo ali é fruto de fé. Ele fala assim, tenha fé em Deus. Entenda que Jesus fez aquilo para ilustrar uma mensagem, meus irmãos. Ele não fez aquilo porque ele estava com raiva de uma planta. A figueira profeticamente é Israel.
A figueira, profeticamente, somos nós que vivemos encobertando coisas. E uma mensagem bem passada para Deus é algo precioso. Deixa eu só abrir esse parênteses antes de continuar falando sobre fé. Recentemente a gente aprendeu aí que Deus matou a mulher do profeta para ilustrar uma pregação para um povo que não ia dar ouvidos. Eu quero que você entenda a preciosidade da transmissão da palavra. Por isso é tão importante a gente ter grande reverência. Mata a planta para ilustrar, mata a pessoa, deixa o outro viúvo para ilustrar. Uma pregação de um dia lá, no meio do livro, aquele monte de pregação, umazinha, eu vou matar sua mulher aqui para ilustrar isso. Para vocês entenderem que para Deus as coisas são muito diferentes do que para nós. Você não dá importância muitas vezes para um momento de mensagem como esse, não é? Estou gravando aqui a mensagem, depois eu vou mandar para o pessoal que faltou, porque eu sei que muitos que estão aqui vieram por causa da palavra. Amém. Mas muitos não dão importância para um momento como esse. Presta atenção, cada palavra que sai da boca de Deus é precioso para Ele, é preciosa para Ele. Fecha parênteses. Ele fala assim: tende fé em Deus. Fala para Pedro, fala para você, tende fé em Deus. Porque se você falar para essa montanha aqui, sai daqui e se joga lá no mar, se no seu coração você não duvidar, vai acontecer. Tem teólogo que vira e fala assim: não, porque naquela época tirar uma montanha do lugar e jogar no outro era uma forma, uma expressão comum que eles usavam para ilustrar uma dúvida teológica, não sei o que. Conversa fiada. Jesus tinha acabado de amaldiçoar a figueira secou na hora. Ele estava falando de uma montanha sair de um lugar e cair no outro. Está falando que um ser humano pode ter fé para isso. E presta atenção, não é fé de qualquer maneira. Quando a gente vê ele falando, tendo fé sem duvidar, talvez as pessoas possam fazer um exercício mental ou uma autossugestão para poder ser confiante com relação a uma coisa. Eu sei que vai acontecer, e se disciplinar mentalmente para que isso aconteça. Não vai acontecer. Não é um superpoder seu. É dito, tende fé em Deus. Tem a ver com o relacionamento que você tem com Ele. E a fé é uma coisa que ela vai crescendo à medida que a gente vai se relacionando com Ele. Vou dar um exemplo da minha incredulidade. Hoje eu não tenho fé para mandar um monte sair de um lugar para ir para o outro. Senão eu ia lá para Brumadinho e falava para aquela montanha que derreteu lá sobre o povo, para sair. Eu sou ruim, eu não tenho fé para isso. Eu sei que Deus pode fazer, sim, essa fé eu tenho. Mas agora, se Deus vai fazer, se é a vontade de Deus, a gente cria um monte de questionamento que vai impedir que a nossa fé flua. Mas olha, essa fé é relacionamento. Naquilo que eu particularmente já vivi de relacionamento diante de Deus, eu não tenho problema nenhum de exercer a minha fé. Se eu já tivesse vivido algumas experiências com Deus, de remover montanhas, talvez eu já estivesse nesse nível. A nossa caminhada com Deus vai revelando Deus para nós e vai fazendo com que a gente desperte a nossa fé, a nossa confiança. Em determinados momentos e situações que eu fui exposto, Deus me levou a usar a minha fé para fazer determinadas coisas. Em cima daquilo, eu já tenho confiança perfeita. A próxima situação dessa, eu vou fazer e vou fazer muito mais. Eu já vi milagres de curas maravilhosas acontecerem a partir de uma oração minha. Começou com coisas pequenas. Eu sempre soube que Deus curava. Mas muitas vezes quando eu ia orar, existia uma pontinha de dúvida no meu coração. E assim é com todos nós. Você vai chegar diante de uma montanha e vai dizer: montanha, falar com a montanha, né? Sai daí e cria uma ilha particular para mim ali. Sai e vai.
Não vai ter uma pontinha de dúvida no seu coração, vai ter um monte de dúvida no seu coração. Você vai duvidar disso. Jesus enfatiza aqui a questão da dúvida. Mas olha, quanta coisa você já pode mover de lugar baseado no seu relacionamento com Deus. Quanta coisa você já pode exercer de governo espiritual sobre essa vida. E eu diria, sobre a purificação do seu templo, de você. Das guerras, das montanhas que estão ao seu redor. Que embora você não tenha forças para vencer montanhas, literalmente falando, mas para aquelas do seu dia a dia que se levantam, a fé que você já tem, baseado no seu relacionamento com Ele, você tem condição de vencer em muita coisa. Mas Jesus, antes de encerrar essa história, Ele emenda um outro detalhe importante, que aparentemente não tem nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver. E eu queria ler para vocês a última fala que ele diz: e quando estiveres orando, porque depois de uma dessa é claro que o discípulo vai começar a orar. Jesus falou que eu posso fazer, vou sair amaldiçoando as figueiras por aí também. Jesus fala assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que isso tudo tem a ver, meus irmãos? Eu digo que mesmo com fé, a sua oração pode não ser ouvida, porque é fé em Deus, tem a ver com o seu relacionamento com Ele. E se o seu relacionamento com Ele não está bem, como disse aquele ceguinho que foi curado, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ou pegando uma pessoa com um pouco mais de credibilidade, pelo Espírito, Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias orou, ele fez parar de chover por 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e parou de chover sobre a terra. Ele fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Do que ele está falando de paixões? Ele está falando de desejos que muitas vezes nos dominam, apetites que nos dominam. Elias tinha as mesmas tentações que vocês têm, e ele orou, e por 3 anos e meio parou de chover sobre a terra, e ele orou de novo e voltou a chover. Ou seja, não era uma coincidência, era governo espiritual, era um homem com fé para agir nas forças da natureza. Jesus amaldiçoou a figueira. Pedro acha interessante, ele vai lá e explica que eles podem fazer coisas maiores. Jesus está no meio do barco, no meio da tempestade. Ele levanta, ele repreende os ventos, para tudo. E os discípulos ficam espantados. E Jesus vira e fala assim: homens de pequena fé. Ou seja, vocês que deviam ter feito isso, por que vocês foram me acordar? Vocês deviam ter feito isso. Eu aponto o dedo para vocês aqui, para o pessoal que vai ouvir a gravação depois entender. Vocês podem fazer isso. Eu posso fazer isso, se não duvidar. Só que tem um detalhe: a oração de um justo é a que pode muito em seus efeitos. E às vezes o crente, ele consegue parar de fumar, ele consegue parar de beber, consegue parar de fornicar, mas aquilo que ninguém está vendo, aquilo que dá para esconder na folhagem do seu coração, que é a falta de perdão com relação a alguém, isso vai fazer com que o poder não flua. Uma coisa que você tem grande facilidade de esconder, muitas vezes até de você mesmo. E quem convive com você não vai saber, então é fácil colocar um monte de folha em cima. Mas pensa num assunto que é importante para Jesus e recorrente em muitas e muitas falas dele. Se você não perdoar alguém, você não vai ser perdoado. E se tem mágoa no seu coração, coisa guardada, a sua oração vai ser impedida. É hora da gente desnudar
o nosso próprio coração. Falar para Deus: Senhor, não estou tendo folha mesmo. Eu estou aqui para que a Tua palavra me lave, me regue. Eu preciso perdoar pessoas. E nesse momento, meus irmãos, eu tenho 2 desafios para fazer à igreja. Você tem algo contra alguém? Ainda existe dentro de você alguém que você precisa perdoar, para que você chegue ao segundo desafio, que é orar por algo ousado, exercendo a sua fé. Eu quero que primeiro você sonde o seu coração e veja se há mágoa aí no corpo com relação a alguma pessoa, e você vai liberar perdão sobre ela nesse momento. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça e pergunta para Deus se existe algo em seu coração nesse momento, escondido nas folhas, que precisa ser purificado, um perdão que precisa ser liberado, para que haja purificação no templo do Senhor. Pai, existe mágoa dentro do meu coração. Existe mágoa. Eu tenho algo ainda contra alguém que eu preciso liberar esse perdão diante do Senhor. Existe alguém que eu preciso pedir perdão e me acertar com essa pessoa. Existe algum irmão que eu agi mal com relação a ele, preciso pedir perdão. Para que o Teu poder flua, para que a nossa fé no Senhor seja aperfeiçoada e usada para valer como semente, como algo que vai crescer, a ponto da gente alterar a natureza das coisas, do mundo físico, simplesmente pela nossa fé no Senhor. Mostra para a gente onde está o impedimento, Pai. Em nome de Jesus. Se Deus mostrou alguém que você precisa liberar perdão, faz essa oração, fala: Senhor, me ajuda agora, eu quero perdoar essa pessoa. Uma forma de você saber se você está conseguindo perdoar é você ir orando, abençoando a vida dessa pessoa, pedindo coisas boas sobre a vida dessa pessoa. Vai fazendo isso nesse momento. Você que sente que já tem tudo liberado no seu coração, que já perdoou quem tinha que perdoar, se coloca de pé nesse momento. E eu queria que você escolhesse algo para você orar. Eu queria que você escolhesse uma montanha que precisa ser movida. É governo espiritual, meus irmãos. Olha, Jesus secou uma arvorezinha para ilustrar uma mensagem. Sabe o que é isso? Governo espiritual. Eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Coisas na vida da gente que vão surgindo, coisas que pela fé a gente pode romper. Escolhe algo agora com ousadia. Independente da dificuldade que seja, escolhe pelo menos uma coisa diante de Deus. Quem escolheu diz amém. Amém. Então bota a sua mão assim como quem recebe. Pai,
nós cremos que já estamos recebendo. Sem dúvida no nosso coração, meu Pai, sem dúvida no nosso coração, nós cremos que já estamos recebendo, já é nosso, meu Pai. Independente do tamanho da montanha, do tamanho da figueira, em nome de Jesus, derrama isso sobre as nossas vidas nessa manhã, de tal forma que a gente já saia daqui com essa conquista diante do Senhor, pela nossa fé no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê que já recebeu, aplauda o Senhor nesse momento. Vamos nos juntar aqui à frente para a nossa oração final.